ansiosos, ansiosas da produtividade. Estamos aqui com mais um novo episódio. Hoje é um episódio super especial com a doutora Andréa Giacomo. Ela é pediatra, especialista da sociedade, ela falou ainda agora para onde é De Sociedade pediatria do de Distrito Federal. Pediatria do Distrito Federal, professora da Faculdade de Medicina do CEUB e Fiz terapia intensiva por um bom tempo. fez terapia intensiva e o título mais importante dela, que ela é a pediatra dos meus filhos. Então ela acompanha a gente desde antes acho que da Isabela nascer, já acompanha a gente. Então assim, a gente é muito grato, inclusive a ela, né? Que vários problemas que a gente teve, normais, nada grave, graças a Deus. Mas inclusive o Arthur, que ele nasceu com a alergia à proteína do leite, a gente identificou na primeira semana, graças a você, né? Isso. Que você já tinha falado antes, que eu sou muito alérgico, tá? Não sei o quê, talvez ele tenha. Então a gente identificou logo no comecinho também, e o Arthur hoje em dia tá Tranquilo, né? zerado, graças à doutora Andréia. Não foi ao esforço dele, que por ele come açúcar e leite. Até criar juízo a gente precisa ir orientando, né, Rô? Não graças a ele, graças a você especificamente. Então assim, doutora Andréia, se apresente, por favor, o pessoal te conhecer. Sou a Andréa Giacomo, trabalho com pediatria, né? Fiz terapia intensiva pediátrica, pediatria geral, e hoje trabalho só no consultório. Passei, depois de 15 anos dentro das UTIs, hoje eu me dedico ao consultório e ao ensino da medicina, da pediatria no curso de medicina. É um prazer poder acompanhar as crianças e as famílias, né? Porque as crianças crescem e junto com elas as suas famílias também vão crescendo e evoluindo. Então, observar a transformação dos pais, dos bebês, né? Que pouco podem expressar o seu sentimento, até os pais de adolescentes agora que já questionam tanto, né? Exato. Os seus sentimentos, não é fácil não, mas é um privilégio. É. Bom, e o motivo que a gente está conversando aqui hoje é que a gente leu esse livro aqui, eu vi, ela postou, até que o meu está no Kindle, então é mais fácil postar aqui. Então ela leu esse livro que é A Geração Ansiosa, um livro que hoje em dia está até famoso. Eu vi que a lista do Bill Gates está na lista do Bill Gates, que ele todo final do ano ele recomenda uma série de livros, né? Uhum. Aí esse livro está na lista até do Bill Gates, ele recomendando. Então nós lemos esse livro, eu vi que você postou, aí eu te mandei a mensagem, falei, bora conversar sobre esse livro? É um livro que eu também li, ela também leu, então é um livro fantástico, eu acho. Eu queria ter lido, comentei contigo agora, antes de ter a Isabela, né, que é a mais velha, e infelizmente eu não li, talvez sorte dela também, talvez. Talvez. Bom, mas o que esse livro é interessante, um ponto interessante, e você que é pediatra há tanto tempo, acompanha tantas famílias aí, então o que é interessante que eu acho assim, o primeiro ponto do livro, é que ele fala que nós pais, o culpado na verdade somos nós, não as crianças, que obviamente elas Uhum. não sabem de nada, né? Uhum. Mas a gente querendo proteger os nossos filhos, então a gente impede as crianças de brincar, basicamente. De ter, eu, por exemplo, eu morava no Rio quando era pequena, a gente brincava de polícia e ladrão, valendo a Urca inteira. Então, risco de ser atropelado, risco de não sei o quê, sabe? De Isso. correr na rua, ficava até tarde. Aí hoje em dia a gente, por Não medo de, pode. obviamente, várias maldades que tem hoje em dia no mundo, a gente tenta proteger a criança e acabou que a gente tirou dela essa habilidade, esse desenvolvimento, sei lá, essa oportunidade dela se desenvolver, que é brincadeira, né? Exatamente. Então, foi um livro impactante. Já vinha lendo várias coisas, né, e estudando um pouquinho sobre o impacto vendo, né, seja dentro das UTIs, porque a gente vê às vezes o que os outros pediatras não veem, o que os outros pais não veem com tanta frequência a gente vê. Isso tem um impacto na minha vida como mãe, que eu esqueci de falar, que eu sou mãe da Gabi, de 13 anos, e do Miguel, de 11. Então, isso tem um impacto importante na vida dos meus filhos também. E aí a gente vai vendo, né, chegarem os desafios que a internet ensina, né, é uma tristeza quando a gente vê. E a gente foi observando ao longo dos anos o aumento da incidência de automutilação, as tentativas de extermínio que antes eram numa faixa etária mais avançada, chegando mais cedo nas UTIs. Então, isso já era uma preocupação. E os dados foram sendo lançados e a gente pôde observar os estudos mostrando esse aumento. Então, da questão da ansiedade, dos transtornos mentais nessa nova geração. Então, o livro traz uma perspectiva assim, de vários dados do aumento brutal de mais de 150%, 140%,
tanto do sentimento, né, de ansiedade, de depressão. E a gente se pergunta, mas será que isso é real, né? Entre crianças de 12 e 17 anos, não só lá nos universitários. E aí o livro também traz estatísticas impressionantes, não só dos Estados Unidos, mas Exato. do mundo inteiro, né? Mostrando o aumento dos atendimentos no pronto-socorro, que era o que eu estava vendo. Eu falei, não, isso não é Coisa da invenção, imaginação, não né? é só... Isso está acontecendo, está chegando para a gente, está chegando dentro do consultório, né? Crianças de 11 anos me pedindo... Eu já pedi desculpa para o papai e para a mamãe, porque eu assisti o que eu não devia, mas eu queria um remédio para tirar isso daqui da minha cabeça. Então, essa foi uma frase que eu ouvi de uma paciente de 11 anos e que me deu muita força para segurar o celular da minha filha mais velha até os 13 anos, né? Aos 13 anos, por questões que cada família tem a sua configuração, né? Eu precisei dar o celular para ela, com uma série de contratos, né? Uma série... E quando esse livro começou a ficar famoso e as pessoas começaram a falar, e outros pediatras e outras famílias começaram a falar também nesse assunto, eu falei, gente, que legal. Porque é uma coisa que você fazer sozinho é muito difícil. Então, a história do celular na vida da minha filha, na turma dela, de 35 alunos, só ela e outra amiga não tinham celular, aos 13 Se anos, né? sentia Que é o meu... excluída, né? Ela chorava, da lágrima pingar assim no chão, que eu sou excluída, que eu não participo, mas era o meu propósito, né? E quando a gente tem esse propósito e essa firmeza, e estava combinado com o marido, e às vezes o marido falava, será que não está na hora? Eu falei, não, está na hora, até quando a gente puder. A gente, por quê? O que eu via na UTI, o que eu vejo no consultório, me dá forças para isso. Então, teve um momento, né, ela pequenininha, que eu pedia, tia, posso botar seu nome aqui no grupo? E para a gente poder falar com ela, eu falei, pode. E eram 11 horas, meia-noite, 1 hora, estava chegando mensagem no celular. E como é que a criança vai aprender, brincar e se divertir no outro dia, né? Que a gente sabe que faz parte para esse crescimento, e o autor enfatiza isso, né? A privação do sono como um dos 4 prejuízos, a falta desse brincadeiro que na criança precisa ser concreta, precisa ser corporificado, precisa do olho a olho, que aqui eu tenho dou um mundo na mão deles, num celular, num tablet, mas eu não dou essa experiência de resolver uma encrenca no parquinho, de resolver uma encrenca num passeio, de uma amiga. Esses conflitos que vão formando as nossas personalidades à medida que nós vamos crescendo e vamos enfrentar outros desafios, não mais nos parquinhos de areia, não mais no intervalo da escola, mas onde nós formos trabalhar, nas empresas, nos corredores dos hospitais, a gente precisa desenvolver essa capacidade, né? Eu fiquei chocada com uma expressão que ele usa de adolescentes japoneses, né, que se recolhem para dentro Isso. e vão ali, ficam isolados nos quartos e saem na hora da refeição para não encontrar ninguém. Isso é muito triste, né? E começou a me entristecer chegar na escola dos meus filhos e me deparar com as crianças que deveriam estar brincando, jogando bola, cada um aqui no Na seu sua. celular, na sua rodinha. Isso me chamou a preocupação. E aí a gente vai trabalhando, né, para conscientizar as famílias, né? Tem vários documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre a questão da recomendação do uso de telas, né? Para a gente usar as coisas boas. Essa é uma geração, né? O autor também coloca Não isso. tem como eliminar também, Não porque tem como eliminar, a gente tem que usar as coisas boas, a tecnologia, os avanços. E por isso que me incomoda um pouco a questão da proibição, né? A gente tem que falar o que a gente está proibindo, né? Se é o acesso, não, o computador, o acesso, aquele que fica ali na escola, que é uma fonte de recursos, isso a gente não pode voltar atrás. Mas uma série de coisas a gente pode melhorar para essa questão com os nossos filhos, né? A gente pode rever. Como a gente reviu, né, na sua Exato. infância, como na minha, cinto de segurança era, né, a gente É, andava atrás no bagageiro, botava o colchão, ia para a fazenda com os primos, eu tenho isso. 2 irmãs e alguns primos, e a gente andava até os estudos mostrarem, olha, o cinto de segurança salva Salva vidas, é vidas. importante, né? A própria questão do cigarro, a mudança na Fumar quando legislação. viajava sem cinto e o meu pai fumava dentro do carro, Fumava com o dentro do vidro carro, no fechado. avião, no No avião, né? avião. E hoje em dia a gente já tem consciência. Então, eu acho que nós estamos passando, concordo com o autor, pelo mesmo processo de reconhecer.
coisas que a gente não sabia, né, e que foram postuladas, quem não lembra do Baby Einstein, né, que era você colocar o seu bebê para assistir lá o desenho em mandarim, em espanhol, e a criança aprenderia a falar outra língua. Mas isso não faz conexão que se perpetua, isso a Exato. gente não sabia. Então, foi um deslumbre, eu acho que é deslumbrante esse mundo da tecnologia, mas que a gente precisa reconhecer e dar um passinho atrás, né? Principalmente com as nossas crianças que estão com esse cérebro aí em formação. Sabe um negócio que eu percebi, assim, que eu li no livro e eu só percebi porque eu li, é que como as crianças não estão mais brincando, elas não sabem ler a outra pessoa, entendeu? E ler no sentido não é de saber se a pessoa está falando alguma coisa. Por exemplo, a pessoa não sabe a hora de falar. Porque quando você está brincando em grupo, e ele fala isso no livro, né? Então eu Isso, percebo que você parou de falar. Ah, então é a hora de eu falar. Entendeu? Então agora imagina que a gente está numa roda aqui, sei lá, 4 pessoas. Qual é a hora de eu falar? E se eu falar uma coisa que te irrita, que te chateia? Eu tenho que saber que te isso, chateou. Ou então, você fala uma coisa que me chateia. Como que eu vou lidar com esse sentimento? E eu falo ou não falo que me chateou? Se eu for falar, como que eu falo? Então, porque como é tudo no celular, então assim, se eu gosto de você, eu te sigo. Se você não gosta, se eu não gosto de você, eu te eu bloqueio. te bloqueio, eu Ou seja, é te, só né? apertar um botão. Eu não tenho que desenvolver uma habilidade, digamos, socioemocionais, né? Isso, Entendeu? Então eu vejo, mais na idade do Arthur, que é mais novo, eu vejo essa questão de, cara, às vezes quando eu vejo as crianças brincando, vou junto ali, eu vejo, cara, eu falo tudo junto, sabe? E algumas ficam muito irritadas com besteira, assim, sabe? Porque não tem isso. na hora, ou porque tá querendo o negócio e ninguém tá O, ouvindo. o É, imediatismo, né? Tem que exatamente. se resolver agora. E às E por que vezes não não. brinca? Só por causa disso, se colocar essa Às criança pra vezes, brincar, eu resolvi. Às vezes precisa ir para casa, dormir, no outro dia vamos lá, vamos pegar a bola. Poxa, mas ele falou isso, mas eu quero jogar bola. Então a criança vai aprendendo pela brincadeira a lidar com uma série de situações que vão estar presentes de outra forma, que elas vão ter que enfrentar de outra forma na vida adulta. E se a gente priva com o nosso segurismo, né, com a nossa super proteção, e eu confesso para você que não é fácil para quem viveu tanto tempo na UTI, deixar as crianças, né? Eu tenho uma regra com eles no mar, um braço de distância. Então, quando eu estou de férias com eles, eu tenho que estar lá junto com eles. Isso, né, são questões de segurança que, na minha especialidade, me fazem ver o mundo desse jeito. Mas eu também vou preparando meus filhos para que eles enfrentem, para que eles reconheçam os perigos. Então, faz parte desse processo de crescimento, de preparar as crianças para o mundo, isso, né? Até um certo momento é o pai e a mãe que as questões de segurança são eles, mas a Sim. partir, e aí o autor também coloca essa escada, né, da infância até a adolescência, pontos importantes de responsabilidades que os pais têm que começar a delegar para os filhos com 6, 8, 10, 14, 16 anos, para que com 18 e 21 anos eles tenham a maioridade plena, eles tenham a capacidade plena, né? Sejam adultos. Mas se a gente priva, se a gente super protege, se a gente dá tudo de mão dada, se a gente evita a frustração, eles não conseguem passar essas etapas. E aí a gente vai ver a síndrome do Peter Pan, vai ver outras complicações mesmo, né? Que não foram São adultos resolvidas nesse. infantis, né? Que eu Exatamente, vejo né? muito, assim, eu tenho um pessoal que trabalha comigo que é novo, pô, já aconteceu assim, cobrança normal de trabalho. Eu trabalho numa Leva a um empresa, desespero, de, né? de ter que cumprir data, fala, você está me cobrando demais. Pô, eu tô cobrando demais, mas assim, você sabe quem tem uma data para entregar a coisa, a gente tem que Isso, entregar isso aqui, vamos nos planejar e vamos fazer. E é normal, quando chega perto dessa data de entrega, ter um calor, ou ter isso. mais volume de trabalho. Agora não é todo dia que é isso, né? Não, mas você está me cobrando demais. É isso que a gente está vendo, né? Eu vejo no consultório, nas crianças, vejo nos meus filhos adolescendo, vejo nos meus alunos na faculdade. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa geração que tem muita coisa boa, né? Tem muita Sim, coisa boa. Mas que foi realmente, foi a primeira geração que entrou na puberdade, e na isso, adolescência, com o mundo na mão, né? Que é o exato. celular, sem proteção. Porque lá atrás, quando tem um ato nos Estados Unidos, lá em 1998, que determina que a partir de 13 anos, que as redes sociais eram só a partir de 13 anos, parece que foi baixado. Não, a partir de 13 anos pode. Pode tudo. E Tá hoje a gente, liberado, né? na internet, nas redes sociais, hoje a gente sabe que não é assim, né? Que eles ainda não têm um amadurecimento.
Se eu, que tenho tanta coisa para fazer, vira e mexe eu recebo lá do Instagram, olha, você atingiu o seu limite diário, que o meu limite diário é de 1 hora. Se você atingiu o seu limite diário, eu paro e penso, meu Deus, eu fiquei 1 hora aqui fazendo isso, olhando. Um cérebro que já tem capacidade de reconhecer, de tomar decisão, né, que já tem um lobo pré-frontal e a área de recompensa ali com a sua dopamina mais equilibrada. Para aqueles que ainda estão em formação, que não tem esse freio do lobo pré-frontal tão bem amadurecido, é desafiador. E o que os pais precisam entender é que a gente não está lutando contra os nossos filhos no sentido de ficarem muito tempo. A gente está lidando com uma indústria que Exato. usa técnicas, né, da própria psicologia, da liberação da dopamina, para fazer com que você passe cada vez mais tempo preso ali, né, roubando o bem mais precioso que a gente tem hoje em dia, que é o Que é o tempo. tempo. A nossa atenção fica fragmentada, né? Então, esses prejuízos que a gente vem observando, o autor consegue colocar isso. Não teve nenhuma coisa de grande impacto que atingisse o mundo inteiro de 2000, 2010 para cá, que não fosse. A gente tem várias situações de guerras, de conflitos, né, que fazem com que as pessoas passem por períodos de dificuldades, mas a gente não teve uma coisa global que atingisse todos os adolescentes, né? E são dados, ele coloca tanto dados da Europa, dos países nórdicos, coloca os dados americanos, Isso. e a gente sabe dos dados que são escassos no Brasil, mas a gente observa esse aumento mesmo, né? Da ansiedade e dos outros transtornos aí. Agora, bora falar do aspecto a gente identificou, então, que a ansiedade é um problema causado principalmente, então, pela falta de brincadeira das crianças não serem crianças, né? E também da nossa atitude como pais de superproteção. E liberar o celular para as crianças, que quando elas estão com o celular, então é muito mais cômodo ficar ali no celular, porque eu vejo o que eu quero, a hora que eu quero, o algoritmo é modelado para me mostrar o que eu gosto, tanto que se eu pegar o meu celular e pegar o seu, eu vou achar o seu chato e o meu maravilhoso, e vice-versa. Né? Então, assim, o meu celular é perfeito para mim. Né? Então a criança fica com aquele negócio e muitas vezes com conteúdo inapropriado, que a gente comentou, que quando teve aquela lei lá que liberou o celular, a gente entende que, e os pais fazem isso, né? Eu fiz isso também, você deve ter feito também, quando está no restaurante, a gente quer conversar, tá com um casal de amigos, toma aqui o celular, toma aqui o iPad, fica aí, a criança fica... As crianças pedem muito, né? E elas pedem também, né? Lá em casa tem uma regra que na mesa não vai o celular, então, inclusive no restaurante, e aí agora vai livro. Esses dias eu estava num restaurante nas férias e a fuga da minha adolescente, né, até ter o celular, eram os livros. Continuam sendo bons amigos, mas ela chegava no restaurante, ela não queria conversar, ela pegava um livro e começava a ler. E aí, no mês, eu falei, Gabriela, fecha esse livro agora. Eu garçom, opa, essa frase é nova por aqui. Né? Então, é exatamente isso. Tem uma fase na vida que os atritos com os pais precisam acontecer para que eles vão elaborando a estrutura de quem eles são para frente, né? Agora, a gente tem que dosar. Então, algumas regras já são recomendadas há um bom tempo. Não é coisa da cabeça de quem escreve a regra lá na Sociedade de Pediatria ou na Academia Americana de Pediatria e de Psiquiatria. É baseado nos estudos, é baseado na fase mesmo do desenvolvimento de cada criança, né? O que a gente pode proteger e como a gente pode proteger. Né? E a proteção, que nem fala no livro, não é essa proteção, só para frisar isso, não é a proteção de não deixar a criança viver. Ela tem que viver, tem que correr risco, né? Que isso é bem interessante que ele fala lá. Então, a criança ela tem que correr riscos. Né? Então, assim, quando ela... eu fui andar, por exemplo, no Eixão esse final de semana com o Arthur. Aí eu falei, não, deixa que eu vou sozinho. Eu prefiro eu ir sozinho com ele, porque aí eu deixo ele que se esborracha e tá de boa. Porque se for com a mãe, não deixa. Porque ela começa a andar mais rápido, ela já quer ir. Não, corre, não sei o quê. Eu fui com o Arthur e falei, cara, a única coisa que tem que usar sempre é o capacete. Exatamente. O resto, se tu quebrar, cortar, vai remendar e vai grudar. Então agora a cabeça você pode bater e... Isso. E os meus, dá como ruim. São filhos de intensivista, andam além do capacete com a joelheira e com... Não, aí ele caiu. Mas andam. Tem que andar. Aí ele caiu,
não conseguiu segurar a mão, meteu o nariz no chão, até ralou aqui, assim, o nariz dele, sabe? Aí eu vi, e eu fui engraçado, tinha um senhor próximo, o senhor ficou morrendo de medo, eu vi que o senhor queria ir lá, né? Eu só passei do lado dele e falei, ei, Arthur, tá de boa? Ele, não, tá tranquilo. Levantou e foi. Entendeu? Com o nariz lá meio sangrando e tal, mas ele foi, cara, e aí parece maldade. Eu vi, aí tinha uma outra menina mais nova, eu vi que ela viu, ficou olhando assim, tipo aquele julgamento. Mas eu falei, cara, mas é super importante ele entender que ele vai fazer coisas que não é necessariamente física, mas vai fazer um relatório, por exemplo, o relatório vai ser mal visto, ele vai fracassar naquilo lá. Ele vai ter que refazer. Vai ter que refazer. Para melhorar. É como se levantar, fazer de novo, né? Levantar, voltar a andar e cair de novo e aprender de novo. Então ele tem que aprender. Leva esse aprendizado físico, como ele fala no livro Corpóreo, né? Isso. Leva o aprendizado corpóreo para o mundo, assim, dos relacionamentos, digamos, sociais e laborais, né? Então é importante pra caramba isso. Isso. Do joelho ralado que a gente vai aprendendo, né? Então, se a gente priva nossas crianças dessa experiência, dessa frustração, poxa, eu não consegui da primeira vez, eu vou desistir. Não consegui da primeira vez, eu vou levantar, vou tentar de novo. E isso a gente consegue fazer com as crianças pequenininhas, protegendo, né, mas deixando com que elas tenham essas experiências que são importantes. O autor traz algumas sugestões, né, de viagens com a escola, para acampamentos, coisas que hoje em dia a gente anda muito receoso, pelo modo que o nosso mundo está configurado, as coisas que a gente ouve e que assustam os pais, mas que a gente tem que aprender nossos filhos a andarem nesse mundo também. Então, é uma vigilância que primeiro, ela é uma liberdade vigiada, né? Então, eu vou primeiro com ele, vou mostrar como é que é, para depois ele poder ir só. Então, é isso que na bicicleta, né? Quando, primeira vez que Gabriela me pediu para ir andar lá no Parkway, né? Que é deserto, que eu sei que é seguro, que ela sabe que tem uma ciclovia, ela foi e eu fiquei seguindo rastreando, né, para ver onde é que ela estava, se estava voltando porque estava demorando, ela nunca tinha ido só, então, mas é importante para que ela vá, que ela consiga fazer ter essas experiências e consiga voltar para casa e falar, é isso aí. Para aprender a lidar com medo também, né? Com medo também. Porque medo a gente vai ter em vários momentos da nossa vida. Que protege, mas que faz com que a gente saia também da nossa zona de conforto, né? Então, sair dessa zona de conforto com os nossos filhos é muito importante. Uma coisa que eu escutei esse dia, não está nesse livro, mas que me fez refletir, né? Era uma psicóloga e ela falava assim, a gente tem que pensar no lugar de que a gente está dando o celular na mão dos nossos filhos. É do meu tempo, que eu não tenho, que eu tenho um prazo no trabalho, meu filho está aqui me pedindo, mamãe, é de um beijo que o meu filho está me pedindo e eu não tenho tempo. Interessante. Né? Então, esse celular está substituindo o quê na vida dessa criança? Se a gente está no restaurante, é a conversa, as pessoas não sabem mais conversar. Exato. Sentam na mesa, está cada um no seu celular, né? Na pandemia a gente ainda não tinha mais cardápio, todo mundo tinha que pegar o celular para olhar o cardápio lá no QR Code, e isso já faz. Dali a gente vai para uma rede social, e diminui a nossa interação. Então, por isso que fechar o livro na hora da refeição também é importante para a gente conversar. Vamos escolher, né? Depois você vai ler o seu livro aqui enquanto a gente espera. Ainda acho que é melhor ler o livro e colorir do que ficar ali no celular, pela própria questão da dopamina, né? A gente observa o aumento da irritabilidade, impacto, né? De privação de sono, de alimentação. Então, eu sei que não é uma decisão fácil quando a gente tem que controlar, mas é uma decisão que é dos pais, que precisa ser dos pais, né? Então, se a gente, é claro, enquanto se é criança, à medida que a gente vai entrando na adolescência, é preciso muito diálogo, porque eu não posso só proibir por proibir. Eu tenho que proibir e explicar por quê. Então, quando minha filha vinha, mamãe, eu quero só... Eu disse, filha, você não vai ter por isso, quando você tiver, né? Talvez se eu tivesse lido esse livro, eu tivesse esperado os 14 anos para dar. E outra coisa, ensina para as crianças a autorresponsabilidade, né? Quando você chega assim, lá em casa é assim, pelo menos. Eu falo para eles que eles têm que colocar o limitador de hora do celular, entendeu? Então, para você saber o tempo que você está utilizando o celular, aí tem vezes que ela, mas eu quero ficar mais um pouco. Eu falei, você gerencia. Entendeu? Eu falo isso para eles. Falo, você sabe que você já ficou muito tempo. Faz sentido você ficar mais algum tempo? Entendeu? Ou você está exagerando? Aí eu falo, não, mas eu quero continuar. Então coloque um alarme. Então, você vai ficar mais quanto tempo?
Ah, eu vou ficar mais 10 minutos. Então coloque um timer de 10 minutos. E Porque senão você acabou. se perde também, que às Senão vezes ela você até quer ficar 10 minutos, mas passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque o negócio é exatamente. gostoso, né? Prazeroso ficar navegando. Isso. Então, assim, eu uso isso até como ferramenta para ensinar autorresponsabilidade, autogestão para eles. Outra coisa, né, em relação ao uso das telas, ao celular, uma coisa que é muito importante é, à medida que eles vão, a escola vai ficando mais difícil à medida que eles vão crescendo. Então, eles precisam estudar e eles precisam dormir bem. A privação de sono é uma das Exato. coisas mais impactantes no nosso humor, na nossa imunidade, na O nossa própria desenvolvimento cognitivo da saciedade, criança. no crescimento da É. criança. Então, lá em casa tem uma regra, o celular, eles dormem durante a semana. A Gabriela dorme às 9 horas, o celular vai para o quarto e só pega no celular no outro dia de manhã, depois que já está todo mundo arrumado para ir para a escola, e pode pegar o celular. Então, essas são regras que cada família tem que estabelecer, né? Porque uma das coisas que se pede que evite é essa questão do vício, do jogo, né? Isso. Se nas meninas, o autor coloca, né, ele tem o impacto das meninas e o impacto dos meninos em relação ao uso das telas. E das meninas é muito relacionada à questão da autoestima, Comparação. da validação, né? Enquanto dos meninos, a gente tem uma questão das telas impactantes no vício dos jogos, né? E da acesso à pornografia. Crianças de 10, 11 anos tendo acesso a conteúdos que vão ter um impacto depois na vida deles adulta. Então, a gente precisa ter esse controle parental, ele precisa existir. A gente não precisa ter medo, né, de falar, olha, não. E cada família vai estabelecendo as suas regras, conversando com quem acompanha as crianças, discutindo, é muito importante a coerência. Não adianta você Exatamente. falar não pode e a mãe Aí eu falar uso o celular. pode e a gente usa, né? E a gente fazer diferente do que a gente fala. Então, esse é um dos grandes desafios, né? É, eu vi um estudo recente que falou disso, dessa questão de que muitas pessoas têm problema no sono, que ela usa o celular antes de dormir e ela perde aquela janela do sono. Então Isso, que ela tá navegando antes, ela deita para dormir, mas ela deita e fica no celular. Aí ela tem aquele sono assim, mas ela vai e força para poder ficar ali vendo. Aí daqui a pouco, não, beleza, eu vou dormir. Aí quando ela vai dormir, coloca o celular, ela já perdeu aquela janela. Aí ela demora exatamente. muito mais para dormir, A ou tem luz problema. atrapalha. Hoje em dia, o que que a indústria vai fazer? Vai vender uma capinha, né, de proteção ali, que não, isso impede essa luz, mas é a questão do hábito, né? Sim. Então, a gente tem que trabalhar esses hábitos na família, nos pais primeiro e depois nas crianças, para É, e, tudo. e lá em casa também essa questão, a gente quando fica junto, eu sempre falo, pô, vamos deixar o celular para lá. E já aconteceu mais de uma vez, a Isabela, que é pré-aborrecente, né? Ela fala, não, mas eu estou prestando atenção. Eu falei, não está prestando, porque se você está no celular e está com a gente, você vai perder a oportunidade de fazer alguns comentários, de rir algumas coisas. Aí eu penso também o seguinte, eu penso comigo, né? Eu nunca falei isso para ele. Talvez se ela assistir aqui, não sei se ela assiste, acho que não, mas, Uhum. mas eu penso o seguinte, cara, se ela está no celular é porque aqui está tedioso. Eu tenho que tornar esse momento também legal. Isso. Entendeu? Não adianta eu querer dar uma palestra para Isabela sobre, sei lá, sobre viabilidade de projeto, que é o que eu trabalho. Isso. Entendeu? Porque imagina, né? Ela vai achar, porra, que saco. Ela vai pegar o celular e vai ficar no celular, né? Então tem que tornar aquele momento também prazeroso, Isso. animado, legal, E eles têm que aprender a conviver com esse tédio, com o tédio. tédio da nossa comunicação. Para algumas crianças isso é desafiador. Para uma criança que tem TDAH, o tédio é desafiador, né? Elas começam a inventar e são os que mais ficam ali, dá o celular. Mas é importante a gente criar, né? A gente também, ninguém para mais numa fila de banco, de lanchonete, de restaurante e não está aqui olhando. Podem olhar, vocês para em qualquer fila, as pessoas estão olhando o Exatamente. celular, as pessoas estão andando na rua olhando o celular. É, Então, é um comportamento que a gente precisa rever como sociedade, né? é, De regras como a gente tem, né? No trânsito, é um perigo, é um perigo. E a é, gente vê as pessoas dirigindo e se arriscando, e arriscando a vida dos filhos, inclusive, que estão exato. dentro do carro. É. Então, da mesma forma que a gente teve que aprender a conviver com cinto de segurança, porque isso era importante para salvar tantas vidas, a gente vai ter que aprender a conviver com essa tecnologia que chegou para ficar. Então, a gente vai ter lá a tela, né, que muitas vezes a gente pede para, só fala, pede para ligar sem tirar a mão, sem tirar a atenção, mas a gente, por enquanto, não tem toda essa tecnologia. É. Todas as férias, eu publico as regras das férias lá em casa. É uma coisa lá de casa, da nossa família, né? Então, esse ano, por conta desse livro, eu coloquei uma regra de ficar pelo menos 30 minutos sem fazer nada.
que é o Perfeito. tédio. Isso. Entendeu? E a Isabela falou, mas é tedioso. Eu falei, mas é exatamente isso que eu quero. Porque imagina o seguinte, Isabela, do mesmo jeito que o sono... Isso eu li naquele livro da Sociedade do Cansaço. Já falei várias vezes aqui sobre isso. Mas ele fala o seguinte, assim como o sono é o descanso do corpo, o tédio é o descanso da mente. E eu achei essa frase fantástica. Então, e o que é o tédio? É você ficar pensando em nada. Isso. Entendeu? Você só fica ali pensando, eu vou começar a pensar nessa lâmpada, daqui a pouco eu lembro da doutora Andréia, aí lembro de doença, sei lá, entendeu? E outra coisa que acontece é que nesse momento de tédio, as crianças tendem a buscar saídas criativas. E nessa saída, nessa busca ali, vem coisas maravilhosas que elas fazem, as pequenas descobertas, as grandes pequenas descobertas aí nesses 30 minutos. A nossa sociedade está perdendo essa capacidade de ficar esses 30 minutos sem fazer nada. Eu vou parar por parar. Se permitir parar por parar, é importante para os adultos, mas é muito importante para as crianças. A gente está numa sociedade que os pais têm, as crianças têm uma agenda, eles terminam a escola, eles vão para aula de inglês, futebol, piano, taranã, e todas as atividades estruturadas que dão muito pouca liberdade para a criança desenvolver a criatividade, a capacidade lúdica e sair do que está programado e trabalhar a sua resiliência aí de, pô, não era assim que eu queria passar a minha tarde, mas é assim que aconteceu, o que eu posso fazer aqui? Né? Então, são pequenas coisas que a gente vai observando e que a gente precisa aos pouquinhos ir mudando. Não vai ser rápido, né? Mas eu fico na torcida, sabe? Que algumas coisas que o livro coloca aqui, né? Desse movimento que eu vejo também agora nas redes sociais de famílias e de... Não adianta uma lei, não adianta uma lei para proibir celular na escola. Né? Se as famílias fazem um pacto e falam, olha, vamos deixar para o celular depois, com 14 anos, deixa as crianças serem crianças, deixa levar o álbum da Copa do Mundo para a escola e ficar lá jogando bafo, trocando, brigando, faz parte. Nessa confusão que elas fazem ali, que muitas vezes incomoda os pais, incomoda os professores, eles estão resolvendo conflitos que são importantes. Eu sou apaixonada. O Rafael fala, você vai comprar o álbum da Copa, meu marido? Né? Eu falo, vou comprar o álbum da Copa, porque eu acho que é um momento de interação muito legal para os meninos, né? E para as meninas também que gostam lá do futebol. Então, estimular esses momentos, né? Se a escola for só proibir o celular por proibir e não colocar, né, a mesa de ping-pong que fica lá para os alunos jogarem, não colocar outras atividades, um karaokê que seja, para os meninos no intervalo terem essa oportunidade, o futebol, as crianças vão... Eu já vi colégio que tirou o futebol. Porque dá encrenca, né? Então, porque dá briga, eu falei, cara, mas... Tem que aprender a resolver essa encrenca e não suspender. Coloca o monitor lá, se não for se matar, deixa. Então, é isso, o caminho mais fácil é isso, é tirar o futebol. E qual é o caminho mais fácil para acalmar? Dou o tablet, dou o celular. Mas deixa eu fazer uma pergunta, a gente tem que ir caminhando para o fim aqui, mas só uma, eu conheci o Paulão do vôlei, lembra do Paulão, da nossa época? Sim. Assim, que jogava 90 sim, e pouco, campeão, foi o primeiro campeão, a primeira vez que a gente ganhou medalha de ouro no vôlei, né? Estava conversando com ele tem uma escolinha em Floripa, que ele tem, eu acho que 250 a 350 crianças que ele atende lá. Aí eu dei uma palestra sobre ansiedade e tal, que esse negócio que eu estou comentando, a ansiedade da produtividade, né, que é o que eu tenho falado. Aí quando acabou, a gente foi conversar e tal, ele falou, cara, eu vou te chamar para você dar uma palestra lá. Aí eu falei, para as crianças é ótimo. Ele falou, não, para os pais. Para as crianças também, mas principalmente para os pais, que eu vejo que o maior problema que eu tenho hoje em dia lá são os pais. Entendeu? Então, assim, e eu lembro que uma entrevista que eu trouxe aqui foi a Márcia, que ela é psicopedagoga. Ela até que atende o Arthur, até para ajudar ele ali a focar mais e tal. E ela fala muito que quando ela atende lá a criança, ela tem que atender a família, porque na verdade é um atendimento familiar. Sim. Ali. Não adianta só querer focar no desenvolvimento da criança, tem que atender a família como um todo, né? Então, assim, você percebe que os pais têm óbvio que tem um papel relevante, mas assim, eu estou dizendo em relação a que os pais, de certa forma, querendo fazer o bem, o melhor para o seu filho, talvez eles deviam até se preocupar, para as crianças ser menos ansiosas, eles primeiro se preocuparem com a ansiedade deles. Se eles resolverem isso, eles automaticamente já vão melhorar a criança. Isso a gente vê no consultório, como as famílias lidam, né, com a doença, se reflete em como a criança chega lá no consultório. Então, aquele pai que tem medo, que já chega, que é tenso para o pai levar a criança. A criança
pura tensão, né. Então a Tadinha, gente né? tem que vencer a resistência do pai para depois vencer a resistência da criança, né. Eu vejo outra questão de ansiedade, criança pequenininha que vai para a escola para brincar, vai para a escola para entender que ela não é o centro do universo, que tem outras crianças igual ela no mundo, que ela tem que esperar a fila, vai para a escola para isso, mas eu vejo uma ansiedade, já está sabendo todas as letrinhas, já sabe contar. Calma, gente, alfabetização, para as crianças estarem começando a aprender a ler com 6 anos, hoje com 5 as crianças já estão alfabetizadas, porque elas estão indo para a escola com os 2, diferente da gente que só ia com 6 para a escola. Então é por isso que uma série de coisas também que a gente só percebia mais tarde, né, o transtorno do espectro do autismo, as questões de TDAH, hoje a gente consegue perceber mais cedo. Nossas crianças têm mais vida social, né, monitorizadas, né, Sim. então do que diferente do que a nossa infância. Mas a gente precisa resgatar essa questão da brincadeira, de deixar a criança ser criança, né, de poder propiciar. Eu fui assistir, levei meus filhos para assistir o Ainda Estou Aqui, e eles ficaram cantando: "Mamãe, eles jogavam bola no meio da rua". Olha, eles jogavam bola no meio da rua. Ela ficava na praia sozinha com as amigas, ela ficava na praia sozinha com as amigas, né. Então coisas que são hoje em dia, né, a gente pensa: "Como que eu vou deixar meu menino de 11 anos sozinho na praia com os amigos?". Mas são coisas que a gente precisa, às vezes, estar ali de longe, Cara, olhando. engraçado, eu lembro que eu com 12 anos, eu morava na Urca, eu ia pro colégio em Botafogo sozinho, Isso, e com risco de assalto, sempre rolava assalto lá, sabe, então de roubarem o tênis, então eu levava um tênis, eu ia com um tênis pro colégio, tirava, colocava um tênis assim, para andar na colocava na rua, mochila, isso. mas assim, peguei o ônibus errado, fui parar lá do outro lado Então, do Rio de são essas Janeiro. aventuras que hoje a gente não tem, a gente vai ter essas Eu não teria aventuras coragem quando? de deixar Tem, nem tem, Isabela nem o mas Arthur. mais tarde, muito mais É, tarde. Então é uma geração que cresce com características diferentes da nossa, né. É é. uma geração também fantástica de sensibilidade, de preocupação com os outros, Sim, que a gente não preocupação com o meio tinha. ambiente também, Isso, preocupações preocupações interessantes. com o meio ambiente, coisas que não passavam pela, quando que com 12 anos, às vezes meus filhos me fazem umas perguntas e eu falo: "Meu Deus, quando que com 11 anos eu ia me preocupar com isso?", mas que já chegaram até eles. Então a gente, não tenho dúvida que nós pais somos grandes contribuidores para essa geração mais ansiosa, né, e principalmente na hora que a gente deixa, essa super proteção no mundo, real, dá lugar a uma subproteção no mundo virtual, né. Isso é importante. Então, essa superproteção no mundo real e a subproteção no mundo virtual, né? Que ele fala bastante Isso, isso no começo do livro, né? isso. Então, legal. Doutora, a gente tem que, infelizmente, está muito bom o papo, mas a gente tem que caminhar para o final. Aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, assim, para os pais, para as crianças, eventualmente tiver criança assistindo, acho que não, não deve, pelo menos, assistir esse conteúdo. Mas talvez Espero que só os tenha, pais. É muito importante a gente fazer essa reflexão, né, das nossas palavras, das nossas ações na vida dos nossos filhos, e a gente procurar propiciar esse equilíbrio entre as experiências que eles precisam ter nesse mundo real, né, e aí muito disso que o livro coloca, e o que eles estão vivendo no mundo virtual. Então a gente precisa conhecer sim essas tecnologias que eles estão inseridos, e a gente precisa conhecer, saber o que os nossos filhos estão vivendo, o que os nossos filhos estão sentindo principalmente, né, que eles possam se sentir acolhidos para a gente e chegar como essa criança que me pediu um remedinho para que apagasse. Eu achei fantástico na hora que ela me pede essa ajuda, eu falei: "Meu Deus, ela confia tanto em mim", E tem né, consciência e tem também. consciência de que isso, então a gente trabalhar para que as nossas crianças possam ter o direito de ser criança, de brincar e de fazer essas conexões e de serem adolescentes e cometerem os erros que todos os adolescentes cometem, né, os desafios, como falam com os pais, e assim eles vão se moldar, precisa se afastar da gente para ser quem eles são e depois retornar como, né, na medida que vai se estruturando a personalidade. Então é isso, educar não é fácil, ser pai e mãe, mesmo sendo pediatra, eu acho que ainda é mais difícil, porque a gente sabe, dos desafios, mas é fantástico a gente poder ajudar nossos filhos a atravessarem a infância até pela adolescência, até virarem adultos, né, e que a gente possa contribuir para que eles sejam não mais ricos, né, mas que eles possam ser mais equilibrados, mais felizes,
e prósperos, no que a prosperidade pode ser para a pessoa. Vai muito além de dinheiro, né? Vai Sim. a satisfação, o É. propósito, né? Que A eles possam. felicidade certamente não está no dinheiro. Isso, Tira alguns estresses, é, os estudos dizem, né? Mas não traz felicidade. O Elon Musk, o isso, cara, ele não é necessariamente mais feliz que eu, que você, exatamente. Então, que né? nossos filhos possam enxergar isso, né? É. Também. E dê sua rede social também, porque eu acho interessante, tipo, também, assim, óbvio que você não tem esse interesse, assim, de ser uma celebridade virtual, mas eu acho legal porque eu te acompanho lá e você sempre, quando tem vacina nova ou alguma coisa de criança, você sempre posta lá, Isso. para mim é Não instrutivo. é um Instagram que foi feito para vender curso, nem para captar paciente. Eu mal dou É, conta dos meus pacientes do consultório, você bem sabe. Mas é um canal de comunicação para que os pacientes que me acompanham, as pessoas que me conhecem, tenham uma opinião, né, que é baseada muito na ciência, mas também percebam que coração de mãe e de pai passa junto por várias coisas, né, e que a gente segue nesse caminho com os nossos filhos, pelos nossos filhos, né, falando não, com a lágrima escorrendo aqui assim, a gente lá sofrendo, mantendo a postura. firme, meu coração pequenininho, mas eu sabendo, a gente sabe que a gente está fazendo o melhor para eles, isso dá tranquilidade. Então é o Andrea.Giacomo, que é meu sobrenome, e vai ser um prazer encontrar e tirar dúvidas de alguém. Se quiser mais algumas dicas sobre esse tema e outros temas da pediatria, eu fico à disposição. Beleza, maravilha. Gente, para mim ela é reconhecida, né, aqui em Brasília como uma das melhores pediatras. Não, você é reconhecida, sem dúvida nenhuma. Assim, para mim é melhor, obviamente, porque é a pediatra dos meus filhos. Então, para mim é a melhor que tem. Mas é isso, gente. Então, quero agradecer, então, a doutora, por ter vindo, que a agenda dela é cheia. Eu Sei que que a gente poder agradeço. conseguir conciliar aqui foi um pouco uma ginástica, mas deu certo. Acho que o conteúdo foi super valioso para as pessoas. Esse livro tá começando a bombar, né? Acho que vai, graças a Deus, é um livro que Isso. deveria realmente ser lido pelos pais. E acho que o conteúdo que você trouxe aqui, as suas falas, vão ajudar bastante as pessoas. Muito Bom, obrigado. bom. E, gente, se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva no canal, compartilhe o que você acha que vai ser útil também esse conteúdo, para ajudar a gente, ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo é importante e a gente continuar produzindo mais conteúdo relevante como esse. E vamos juntos alcançar o reequilíbrio. Vem comigo.